Boa noite, estamos aqui com a convidada para a nossa entrevista. Marlene Ivete Marcondes, vó e madrinha do Tiago. Uhum. Então, a nossa equipe separou umas perguntas para você sobre o nosso tema, que seria padrões sociais e felicidade. E então vamos começar. Qual que é a sua principal motivação, assim, hoje em dia que te faz acordar todos os dias, assim? O seu motivo, assim. O maior motivo que faz eu acordar todo dia e me sentir bem é estar viva, é agradecer a Deus pela vida. Quando você era mais nova, você era obrigado a ter essa vontade de levantar e começar a pôr a mão na massa, assim, a começar no 320, assim, já? Sim, porque se a gente assim não fizesse, era cobrado pelos pais, né? Meu horário de levantar era 4:30 da manhã, acender o fogo do fogão e tirar os leites das vacas. Seriam 10 vacas ordenhadas e tratar os terneiros. No balde, esse era o meu serviço. Por isso tinha que levantar cedo. Hum. Então, se eu te perguntar o que que dava sentido para você naquela época, era principalmente o trabalho, assim. O trabalho, a convivência familiar, né, a obediência aos pais. Então, é, nessa fase aí, você se arrepende alguma vez de não ter seguido a sua própria vontade, assim, quando você conseguiu ter uma autonomia maior, assim? A gente até que não faltava, assim, incentivo, né? E, e vontade de fazer algo a mais. Mas as consequências da vida, a carência, né? A quantidade de pessoas na casa, né? Já éramos em 17 pessoas. Então, dificultava bastante você adquirir algo a mais ou exigir algo a mais. É, mas, de repente, quando você saiu da sua casa, né? Houve algum conflito ali? O que aconteceu aí? Não, quando eu saí de casa, eu casei e fui formar uma outra família, né? A minha família, né? Que a família de casa era a família dos meus pais, né? Os pais e os irmãos. Depois eu casei e formei a minha família. E como é que se diria para os jovens de hoje em dia, assim? Porque hoje em dia o contexto mudou, né? As pessoas estão mais para a cidade, têm mais liberdade de escolha e tal. Como é que se diria assim quando tem essa briga ali entre os que os pais falam e que os filhos querem? Porque, né? O que que você diria sobre isso? A gente deve brigar e brigar muito, com luta, né? Frequência, mas não a briga física, a luta física. Brigar por um objetivo melhor, né? Brigar por uma razão melhor, né? Uma razão social. Que seja uma briga boa, né? E não aquela briga de intriga, né? E eu acho muito favorável quando a pessoa luta, briga pelo seu próprio bem e pelo bem da sua família. E como sociedade da época, assim, tinha pessoas, assim, que eram mais fora da curva, assim, daquele estilo, alguém que era mais diferente? A nossa vida se resumia entre pais e irmãos, né? A gente não tinha amigos. Os meus amigos eram os meus irmãos. A gente vivia naquele convívio de pais e filhos, irmãos e trabalho. Escola até a quarta série do primário só, né? Não, os pais não tinham, né, condições de levar o estudo para frente, né? Porque, como eu falei, nós éramos em 17 irmãos. Vocês tinham pensamentos diferentes, assim, do que queriam seguir? Sim, claro, né? Porque você, comparando assim, ó,
é igual a mão, né? Os dedos das mãos, eles nunca são iguais. Um é maior, outro é menor, vice-versa. E assim era entre os irmãos, né? Então, eu não posso falar na, quando eu era criança, quando na juventude, na adolescência, na juventude, algo que eu não vivi, né? Eu vivi para eu, irmãos, pais. É, você se lembra de algum momento assim de alegria ou liberdade assim de uma euforia, né, nesse momento da adolescência assim, algum momento assim? A gente tinha os momentos assim, que a gente brincava entre os irmãos, né? Então, meu pai sempre dizia assim, né? Ó, lá na roça eles estavam cansados, mas aqui eles não estão cansados. Então, para nós era um divertimento, né? Era uma euforia. A gente brincava, colocava um saco na cabeça do bode, amarrava, né? E a gente enticava ele, tossicava ele para ele correr atrás da gente. E a gente subia em árvore, ele subia atrás, né? E pelo cheiro, porque ele não estava enxergando por causa do saco, né? E pra gente era a maior euforia, era a maior alegria, né? Era a única coisa, divertimento que a gente tinha. E outros mais, né? Andar de bicicleta, andar a cavalo e vice-versa. E quando você ficou mais adolescente assim, um pouco antes de casar, tem quando você principalmente conheceu o vô assim, como é que foi essa. É, para mim foi assim uma coisa muito boa, né? Porque a gente trabalhava muito. Nós tínhamos muita fartura, mas a gente trabalhava muito, né? E eu só comecei a amenizar um pouco o trabalho depois que eu casei, né? Porque, como eu falei, ó, desde os 7 anos, tinha que levantar 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, fazer o fogo, colocar todas as vasilhas de água para esquentar, para lavar os tetos das vacas, para poder ordenhar as vacas, né? Daí, depois de ordenhado, tratar os terneiros, né? No balde, dava o leite no balde para eles. Então, eram sempre em faixa de 9, 10 vacas, 9, 10 terneiros. E depois vinha para dentro, a gente coava todo aquele leite, a gente colocava tudo em vasilhames assim, né? Porque na minha época a gente não tinha energia, né? Então, outro dia o leite já estava tudo talhado, né? Então, a gente daí, com esse leite, a gente fazia requeijão, a gente fazia a água do requeijão, que é o soro, né? A gente levava para a roça para tomar. E a gente primeiro tirava aquela nata de cima, depois fazia manteiga e vice-versa. Se não fosse ali, se você não fosse obrigado ali pelo contexto ali tá trabalhando, o que que você acha que você faria? Mas não tinha nem como, né? Porque a gente foi criado assim, né? A gente não tinha nem tempo de pensar em um contexto diferente. A gente tinha que seguir aquele rumo, né? Como a gente foi criado, né? A gente, quando era criança, depois a gente foi para a escola, depois a gente, na adolescência, era meio período na escola, meio período na roça, trabalhando, né? Na juventude também. E como eu falei também, a gente não tinha amigos. A gente não saía sozinho. A gente sempre saía com o pai e a mãe, né? E a carroça ia cheia de gente quando a gente ia na igreja, quando a gente ia fazer um passeio assim, mas com o pai e a mãe. Sozinho a gente nunca saía. A gente saía também para ir para a escola, mas entre os irmãos, né? Sempre era 4, 5 indo para a escola, né? Já que você falou ali de escola ali, quando você estava comentando, tipo, é, que você sempre tinha que andar ali com os seus pais, você tinha vontade, assim, tipo, de querer entrar no meio das pessoas lá ou não? A gente via assim os outros, né? A gente não tinha calendário, a gente trabalhava de domingo a domingo, né? A gente não tinha calendário. Então a gente via assim os outros, né? Passando, a gente falava a estrada grande, que era uma estrada que todo mundo passava, né? Então a gente via o pessoal assim, indo pro culto de manhã, na escola, na igreja. A gente via o pessoal indo
nos jogos de campo de futebol que tinha por ali. A gente via o pessoal indo para a igreja, mas a gente podia até sentir assim a vontade, poxa, né, se eu pudesse ir lá. Mas a gente não podia sair daquela trilha, né? Era obediência aos pais. A nosso lema, a nossa vida foi assim desde o início até que cada um saiu de casa, né? Era escola, trabalho e obediência aos pais. E você acha que essa questão aí, tipo, essa relação entre pais e filhos mudou muito de lá pra cá? Muito, bastante. Meu, hoje nem se compara, né? Você achar uma família hoje, não estou aqui querendo me elogiar, mas para você achar uma família hoje igual a minha, eu posso até apostar que não existe mais. Muita diferença, bastante. Quer dar um exemplo? Hoje, o jovem de hoje, né? Já querem ser dependentes, não generalizando, né? Mas muitos não têm nem respeito e obediência mais pelos pais. Sempre é o que eles querem, fazendo sempre a vontade dele, o desejo deles, né? Muita, não tem nem comparação do tempo, do meu tempo com o tempo de agora. Você acha que o surgimento aí, a partir tipo, dos celulares, É, aí influencia bastante, assim, tipo, deixa as pessoas mais nervosas, assim, tipo, sem esse controle que tu tá falando? também, né? Porque a tecnologia ela avançou bastante, né? Nós nunca tínhamos, como eu falei, nós não tinha energia. A gente nunca ouviu uma televisão dentro de casa, porque uma que não tinha energia. Era no mínimo um rádio lá. E veja hoje em dia. Hoje em dia, daí tem aqueles que tem, os pais têm um limite com celular, por exemplo, né? Tem um limite, e com a nova tecnologia avançando, 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 aí outros já têm um acesso mais livre, e uns pensam um pouco diferente dos outros, né? Uns, às vezes, o acesso leva para o caminho do bem, às vezes aquele acesso se torna um mal, né? Porque ele é livre, ele vai acessar tudo o que ele quer e ver tudo o que ele quer, né? E isso vai influenciando muito também, quando a pessoa não tem o discernimento, porque para tudo tem um limite, né? Como eu falei, né? A tecnologia avançou bastante, as coisas evoluíram muito, mas para tudo tem que ter um limite. E para tudo tem que ter um controle dos pais. A maior, o maior erro da humanidade hoje é os filhos fazerem as coisas escondido dos pais, ou mesmo na presença dos pais, ou mesmo com a sabedoria que os pais têm, mas não usam para educar seus filhos, para dizer isso você pode, aquilo você não pode. E aproveitando para falar, a avó começou já faz um tempo aí com o seu Instagram, com o seu Facebook, né? Tá, a avó comentou ali que não tinha, mas a avó também já embarcou nessa, né? Depois, né, que nem eu falei para você, a tecnologia, né? Então, depois, quando a gente conseguiu, né, e com a evolução, adquirir os aparelhos eletrônicos, né? Daí a gente já também tinha uma casa com energia e tudo, né? Uma televisão, começando com uma televisão e tal, e a gente foi evoluindo, evoluindo, até que chegamos aonde chegamos hoje, né? É televisão, é celular, é notebook, mas tudo tem o seu controle, né? Porque até eu, com 70 anos, tenho que ter um controle. Eu não posso me influenciar pelo que eu vejo nas redes sociais. Você acha que antigamente não tinha tanta essa rotação de informação que tipo, deixa as pessoas assim mais nervosas, se sentindo mais pressionadas, assim? Porque, que nem você comentou, não tinha nem como pensar em contexto, né? Não, Hoje em dia tem muitos contextos diferentes, quantas profissões, diversidade, né? muita diversidade e tudo influenciado aqui, né? É,
muita diversidade, tudo influenciado na tecnologia, né? Então, a pessoa tem que ver bem, né? Separar bem as coisas para não cair numa evolução aí que venha mais amanhã, depois, perder às vezes até a própria memória da pessoa, né? Porque a tecnologia é bom, está avançando cada vez mais, mas a pessoa tem que ter um controle. Hum, como é que você, já que a gente tá falando de tecnologia, você vê, tipo, essa lotação de informação quando você navega ali pelo Instagram, Facebook, essa, essa variação, assim, tipo, essa monte de contexto, assim, todo mundo tentando chamar tua atenção? Eu vejo o celular, para mim, ele tem várias funções, né? Eu assisto as lives, né? Boas, as lives boas, e assisto às missas, né? Nessas lives, cultos e tudo, né? Também para assim se manter assim ligado com a família, né? O WhatsApp, por exemplo, né? É uma tecnologia que liga a família, né? Liga os amigos, né? Liga a sociedade. Então, assim, muita gente não tem nem comigo, não tem nem o que contestar, porque eu só uso todas as redes sociais que eu uso, tanto faz Facebook como Instagram, como WhatsApp, né? Eu uso para divulgações do bem. Então, o contexto, assim, de alguém querer assim, acusar, não gostar de algo que eu fiz, o que eu postei, isso eu nem coloco nas redes sociais, né? Mas você se sente incomodado com algumas coisas, tipo, desse acúmulo de notícias, essas coisas assim? Sim, porque, como eu falei, a comunicação ela evoluiu tanto e aceita tudo, né? Aceita tudo. Todo mundo entra lá e posta o que quer, né? Então, você tem coisas que a gente fica até desacreditado, porque em pensar de ver por exemplo, ver lá uma imagem, ver um comunicado lá, né? As catástrofes que existem hoje em dia, tanto espiritual, fisicamente, governamente e vice-versa, né? Então, a gente vê, a gente contesta consigo mesmo, mas não pode fazer nada. Hum. E no meio disso tudo assim, é, você se sente um peixe fora da água? Não, jamais, jamais. Por exemplo, não sei se entendeu, é, comparado ali, tipo, com as ações, né, das pessoas, elas, querendo ou não, têm um perfil diferente. Ninguém é igual, né, Tiago? Ninguém é igual. Nós vivemos numa humanidade enorme aí, milhões e milhões de habitantes, e não existe um ser igual ao outro, né? E imagine também se fôssemos todos iguais. Não haveria nem graça. Então, existem pessoas de boa índole, existem pessoas que não, mas a gente tem que aceitar todos, né? Porque Jesus Cristo não morreu só por causa de mim, ele morreu por toda a humanidade. É, e o que você falaria para os jovens de hoje em dia, assim, tipo, de conselho? Pois é, e eu tenho falado muito e visto muitas coisas assim, né? O que eu poderia falar para o jovem de hoje? É, Pode olhar para a câmera agora, se quiser. caminhe certo, obedeça os teus reitores, respeite teus colegas,
e obedeça principalmente os pais. E respeito. Aonde a obediência e respeito, no mais, o resto, tudo virá por acréscimo. Então, esse incontentamento, muitas vezes, tipo, com a sociedade, com a vida, assim, é muitas vezes por falta de respeito? Sim, claro, com certeza. Falta de respeito, falta de obediência, porque as pessoas, nem todos, como eu falei, não generalizando, né? Mas a maior parte do jovem de hoje, ele já quer ter o seu autodomínio, e não pode. Ele deve obediência aos pais, ele deve respeito aos pais, coisa que a gente vê por aí, né? Faltando bastante. Um recado final, tem um recado final? Viva a vida todos os dias, como fosse hoje, o agora, que o amanhã a Deus pertence. Respeito, obediência e muita gratidão. Obrigado, dona Marlene, é isso por hoje. Valeu, Thiago. Até a próxima. Até a próxima. Ficou bom? Será?